Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos aí na lição de número 11. O título da lição desta semana é Conflito Iminente. Os capítulos que a lição dessa semana resume, do livro do Grande Conflito, são os capítulos 35 e 36. Interessante que, se você percebeu, desde o início deste trimestre, nós estamos tratando aí do contexto do Grande Conflito de forma cronológica, desde o surgimento do mal, e o livro do Grande Conflito ele vai trabalhar dessa maneira, desde o surgimento do mal, desde o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, o momento em que o pecado entra na humanidade, então ele começa a fazer parte da história da humanidade, esse conflito entre o bem e o mal, onde nós, os seres humanos, passam a estar aí no meio desse grande conflito, enfim, o decorrer do grande conflito na história da humanidade, a questão da reforma. Mas a lição agora ela vai começar a tratar, nesse finalzinho, de situações que ainda irão acontecer. Então a gente tratou de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo dentro desse contexto do grande conflito, e agora a lição ela passa a abordar coisas que ainda irão acontecer. É claro que na lição anterior, se você se recorda, nós tratamos ali da questão do espiritualismo exposto, da ideia do espiritismo. Ali nós já abordamos situações que ainda irão acontecer. Por quê? Sabemos que o inimigo ele já utiliza essa estratégia há um tempo, do espiritismo, do espiritualismo. A gente vê isso no contexto bíblico, enfim. Mas nós sabemos que no decorrer do tempo, chegando já próximo ao retorno de Jesus, o inimigo vai usar isso de forma ainda mais poderosa. Então já tratamos um pouco, dentro desse assunto do espiritismo, do espiritualismo, de situações que ainda irão acontecer, onde que Lúcifer ele vai se personificar como o próprio Cristo. Então sabemos que isso ainda irá acontecer, mas agora a gente tem situações especificamente que estão para o futuro. Não são situações que estão acontecendo, são situações para o futuro. Então, enfim, a ideia da lição dessa semana é abordar aqui de forma específica, um pouco mais específica, o capítulo 13 de Apocalipse, que é um capítulo muito importante. Um capítulo onde vai abordar a ideia da besta, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Vai começar a falar da marca da besta. Então, na lição de semana que vem, vai especificar um pouco a questão do sinal, o sinal onde os seguidores de Jesus terão a sua marca, o seu sinal. Aqui a lição ela fala mais um pouco da ideia da questão da besta, da marca da besta. Então, quem é a besta? Que marca é essa? Que marca da besta é essa? Quais são as características que esse povo em que estará marcado com a marca da besta eles têm? E aqui já faz uma contraposição também, quais são as características que o povo que não tem a marca da besta, o povo que se mantém fiel a Deus, que características essas pessoas têm. Enfim, e muito interessante que a lição ela começa tratando aqui, provavelmente você já ouviu falar, pessoas já devem ter falado perto de você, talvez você até pense de uma maneira também um pouco semelhante, sobre possíveis marcas da besta. Isso é interessante. A lição traz aqui algumas ideias, alguns exemplos, melhor dizendo, onde a marca da besta, algumas pessoas entendem que pode ser um chip na mão, é um número, o 666, por exemplo. Inclusive, essa semana eu escutei uma pessoa falando perto de mim, uma pessoa que eu não conheço, ouvi falando próximo de mim, não, porque 666 é a marca da besta. Enfim, a questão dos chips, código de barra, hoje eu ouço um pouco menos, mas já escutei um pouco mais a questão dos códigos de barra, então quando surgiram os códigos de barra, entendi que isso seria uma marca da besta. Enfim, há diversos exemplos dentro desse contexto, de pessoas que falam de... Se você colocar na internet aqui, tem um monte de gente falando um monte de coisa de possíveis marcas da besta, enfim. Mas a questão é, como que eu vou entender qual é a marca da besta? Como eu não vou cair na cilada de achar que um chip na mão é a marca da besta? Precisamos entender aquilo que já foi discutido na lição aqui do decorrer de todo esse trimestre, o que está por trás, o que está em jogo dentro do contexto do grande conflito.
O que está em jogo nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, conflito no qual estamos no meio deles, inserido nesse grande conflito? O que está em jogo nesse grande conflito? Quando nós vamos lá para Apocalipse 14, verso 7, Apocalipse 14, verso 7 vai dizer assim, dentro do contexto das 3 mensagens angélicas, nós já estudamos esse contexto aqui mais especificamente, mas aqui nós temos o seguinte: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando nós vamos lá para Apocalipse 14, no verso 9, Apocalipse 14, verso 9, deixa eu só encontrar aqui. Apocalipse 14, verso 9, está aqui. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, e aí você tem aqui no decorrer do texto advertências, né, contra quem for adorar a besta. Mas perceba o que está no capítulo 14, verso 7, no verso 9. A questão da adoração. Você percebe, né, no final do verso 7 do capítulo 14, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E Apocalipse 14, verso 9, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Então você tem aqueles que vão adorar, né, o Criador e aqueles que vão adorar a besta e a sua imagem. Então o que é que está em jogo atrás desse grande conflito? A adoração. A quem nós vamos adorar? A quem nós vamos render adoração? Isso está em jogo no grande conflito. A adoração. E nós precisamos entender isso, porque entendendo o que está atrás do grande conflito, né, o que está atrás no pano de fundo do grande conflito, nós vamos entender, nós vamos conseguir perceber o que é o sinal da besta. O sinal da besta é o quê? O que vai nos levar a adorar um falso sistema religioso, a adorar um falso Deus. Porque a nossa adoração é que está em jogo dentro desse grande conflito. E muito interessante quando nós vemos esse verso 7, que diz, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é muito interessante. Nós percebemos aqui de forma muito clara, e a lição aborda essa temática, que a adoração e criação, elas andam juntas. A adoração e criação, elas estão ali juntinhas. Interessante isso, porque uma das estratégias do inimigo para evitar que os seres humanos adorem o verdadeiro Deus é eliminar a ideia da criação. É eliminar a ideia da criação em 7 dias, um Deus criador. É eliminar a criação. Quando o inimigo ele elimina a criação, traz teorias em que fazem com que a criação, da maneira bíblica, ela não tenha existido, como a teoria do evolucionismo, por exemplo. Você tem várias teorias aí que eliminam a criação da maneira bíblica. Porque a ideia dele é o quê? Eliminar a criação, porque se você elimina a criação, você automaticamente elimina o Deus Criador. Então, uma das estratégias do inimigo para fazer com que o povo não adore o verdadeiro Deus é justamente eliminando a criação, porque nós vemos que a criação anda junto ali com a questão de adoração. Isso você vai perceber no próprio 4º mandamento, quando vai falar da questão do sábado, que vai nos remeter diretamente à criação, lá em Gênesis. Então, criação e adoração, elas andam juntinhas. Nós precisamos entender que o pano de fundo do grande conflito é a nossa adoração, né? A adoração a quem nós vamos render adoração, e que, casadinho ali, coladinho com a ideia da adoração, nós temos a criação. Porque a criação, da maneira que foi, da maneira bíblica, nos mostra a quem nós devemos adorar. E isso é muito interessante. Quando a gente dá sequência aqui na lição dessa semana, né, e nós já tratamos a ideia do memorial da criação, a lição vai abordar de novo aqui, mas nós já tratamos em lições anteriores do sábado como memorial da criação. Então, dentro desse contexto aqui de adoração e criação, nós temos o sábado, que é o memorial da criação. Memorial é o quê? Nós falamos aí, não sei em qual lição, não lembro, mas nós falamos que memorial é algo que está colocado ali para nós lembrarmos de alguma coisa. Você tem no mundo, né, diversos memoriais, talvez perto da sua casa tenha um memorial ali, né, um monumento para que você lembre de algum acontecimento ali naquela região, naquela localidade. Um memorial é para nós lembrarmos de alguma coisa. O memorial da criação, o sábado, é um memorial colocado no tempo.
né? Não é um memorial físico, é um memorial no tempo. Então, é um memorial que se repete a cada 7 dias para nós nos lembrarmos do nosso Criador. E isso é importantíssimo, né? Não ficarmos aí dúvidas quanto a isso. E por isso Satanás, então, ele odeia o sábado, porque o sábado nos remete ao Criador. E nós sabemos quem é o nosso Criador, saberemos a quem adorar. Na sequência do texto aqui da lição dessa semana, né, que características nós temos? Que características nós temos naqueles que estarão salvos? Apocalipse capítulo 12, verso 17, 12 e 17, nós temos o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, que características têm aqueles que estarão salvos, né, no fim dos tempos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe que alguns textos aqui que nós estamos lendo, que a lição aborda nessa semana, já foram trabalhados durante outras lições aqui nesse trimestre. Mas nós precisamos reforçá-lo, porque entendendo esses textos de forma um pouco mais completa, nós compreenderemos mais facilmente a ideia da besta, da marca da besta, que é o assunto aqui da lição, que nós vamos chegar lá. Então, esses textos eles precisam ficar bem gravados na nossa mente, né? Não à toa esses textos eles estão sendo colocados mais uma vez dentro da lição deste trimestre. Um texto do Grande Conflito, que temos aqui na lição de domingo, diz o seguinte: ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado, de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, a guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Né? Não à toa, nós vimos ali que quais são as características. Né? Uma das principais características do povo que estará, né, a salvo ali no final, lealdade. Aqueles que continuam ali se mantendo fiéis aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Então, aqui nós temos Ellen White deixando bem claro para a gente essa questão do sábado, do falso sábado, dentro do contexto do Grande Conflito, e aqui, como nós falamos, né, dentro do contexto final do Grande Conflito. Dentro do contexto final do Grande Conflito. E aqui vale a gente entender que, quando a gente fala, né, que o domingo é a marca da besta, a adoração, né, no falso sábado, adoração no domingo, isso é a marca da besta. Perceba uma coisa: o domingo, vou fazer uma pergunta, melhor dizendo, vou fazer uma pergunta para você e você responde rapidamente. Você que já tem o conhecimento, né, desse contexto aqui que a gente está estudando, enfim. O domingo, ele é a marca da besta? Você respondeu aí, sim ou não? Porque a pergunta é para você responder sim ou não. Domingo é a marca da besta? Você fez a sua resposta aí. Agora eu vou mudar a pergunta. Os que guardam o domingo hoje, eles estão marcados com a marca da besta? Você entendeu a diferença da pergunta? O domingo é a marca da besta? O domingo é a marca da besta? Sim ou não? O domingo, né? Não, perdão, aqueles que guardam o domingo hoje, eles estão marcados com a marca da besta? Você responde aí sim ou não. Agora eu vou responder para você. O domingo é a marca da besta? Não. Não é a marca da besta. O domingo será a marca da besta. Porque se o domingo hoje é a marca da besta, quer dizer que quem guarda o domingo está marcado com a marca da besta. Uma pergunta vai levar a outra. A resposta de uma pergunta vai interferir na resposta de outra pergunta. O domingo é a marca da besta? Não. Será. Será. Estamos tratando aqui de um contexto futuro. A partir do momento onde houver uma imposição, nós vamos falar aqui que estrutura política e religiosa, né, determinará essa imposição da guarda do falso sábado. Então, quando houver uma imposição, uma obrigatoriedade, onde todos os vivos tiverem conhecimento, tiverem
pleno entendimento e capacidade de tomar a sua decisão, de se manter no falso sábado ou no verdadeiro sábado, guardando e adorando no falso sábado ou no verdadeiro sábado. Quando isso acontecer, aí sim o domingo ele vai ser a marca da besta. Hoje não. Hoje não. Porque se você falar que o domingo é a marca da besta, você vai estar falando que quem está hoje nas igrejas guardando o domingo, adorando a Deus no domingo, essas pessoas estão marcadas com a marca da besta. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então será a marca da besta. Será. Bem, dando continuidade, já entrando aqui no contexto de Apocalipse 13, para entendermos um pouquinho a questão da besta, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. É claro que nós não vamos detalhar esse assunto, porque aqui nós não temos nem tempo hábil para detalhar esse assunto. A ideia do vídeo aqui é não passar de 30 minutos, mas a gente vai aqui dar uma pincelada, mas é importante depois você estudar com calma o Apocalipse 13. Eu vou dar aqui uma dica de literatura para você sobre o Apocalipse 13, que é muito boa. No finalzinho eu vou dar essa dica de leitura para você, mas o que vai acontecer com quem não adorar a imagem da besta? O que vai acontecer com quem não adorar a imagem da besta? Apocalipse 13, verso 15. Apocalipse 13, verso 15, deixa eu só achar aqui. Apocalipse 13, verso 15, você deixa a sua Bíblia aí aberta em Apocalipse 13, porque aqui nós vamos abordar alguns textos do Apocalipse 13. No verso 15 diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 17 diz assim: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Uma sanção aqui econômica para quem não adorar a imagem da besta. No verso 15, perseguição ali, matar de verdade. Então, assim, o que vai acontecer com quem não adorar a imagem da besta? Perseguição. Perseguição é o que vai acontecer. Perseguição. Eu achei interessante, aqui vale... Vou até dar uma dica aqui já, eu não dei uma dica, vou dar uma dica de literatura no final, mas vou dar uma dica de filme aqui, no meio da lição. Vou dar uma dica de filme, primeira vez que eu faço isso, dar uma dica de filme. Eu, por um acaso, eu não conhecia, eu sabia que tinha um aplicativo, enfim, do Feliz 7 Play. Feliz 7 Play. Vou escrever aqui embaixo. Feliz 7 Play. Aí, por acaso, eu caí no YouTube, no canal do Feliz 7 Play. Eu não sabia que tinha ali bastante filmes, óbvio, com dentro de um contexto adventista, dentro daquilo que nós acreditamos e pregamos. E eu vi que tem um filme ali bacana, que é O Retorno. Se não me engano, é O Retorno. O Retorno, Nós Fomos Avisados. Aí tem lá o filme 1, o filme 2 e o filme 3. O filme 1 eu estou assistindo, eu assisti uma horinha do filme, são 2 horas de filme. E estou gostando muito. Sabe por quê? Porque ali ele está abordando essa temática de perseguição, dos adventistas, na verdade do povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E o filme é interessante, o filme é muito legal. Eu assisti uma horinha do filme e tem, como eu falei, uma trilogia já, filme 1, filme 2 e filme 3. É o Retorno 1, o Retorno 2, o Retorno 3, que inclusive tem como subtítulo Grande Conflito, o filme 3. Eu vou assistir todos, com certeza. E o primeiro ali eu já vi que é muito bom, porque você tem um pouco desse contexto de como se dará essa perseguição. Então, assim, a gente escuta, eu tenho 34 anos, então eu escutei já durante toda a minha vida esse contexto de perseguição. Até vimos ali alguns filmes que tentaram fazer, mas agora o filme está bem legal, a produção está muito boa. E tanto que você vai lá no YouTube, se você for no YouTube, colocar depois Feliz 7 Play, coloca nesses filmes, você tem também outros filmes ali, outras séries, e você vê que tem ali, nesse filme 1, você tem ali milhões de pessoas assistindo esse filme, Você tem 3, 4 milhões, o filme 2 acho que são 4 milhões e meio, o filme 3 que saiu agora, você já tem mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo esse filme. Então a mensagem está sendo pregada de uma forma muito aberta, e as pessoas estão tendo acesso, milhões de pessoas estão tendo acesso através também do filme ali, para poder
tentar compreender o que a gente entende que será, né? Como que se dará essa perseguição, como que se dará esse momento imediatamente anterior ao retorno de Jesus. Então fica aqui como uma dica. Você que não conhece o Feliz 7 Play, busca aqui no YouTube, aproveita que você está aqui no YouTube já assistindo esse vídeo, apesar que eu não sei se você está vendo aqui um vídeo compartilhado pelo WhatsApp, mas clica no link e entra lá no YouTube e você já coloca Feliz 7 Play, procura aí porque vai ser muito bom, muito interessante e realmente, eu vou ser sincero, dá até ali uma revigorada, né, dentro desse contexto de grande conflito, quando você vê ali, né, como que pode se dar, como que pode acontecer e dá uma revigorada, você vê que milhões de pessoas estão assistindo isso, está chegando a milhões de pessoas esse conteúdo, esse contexto ali do grande conflito. Então assista, né? Se a gente assiste tanta porcaria às vezes, né? Então assim, não perca muito tempo assistindo coisas que não vão edificar e tenho certeza que ali você vai ter diversos conteúdos que serão muito edificantes. Enfim, então nós tratamos aqui, já abordando Apocalipse 13, o que vai acontecer com quem não adorar a imagem da besta. O que vai acontecer? Perseguição. Perseguição, ponto. Dando continuidade aqui ao estudo da lição, aqui nós chegamos agora aqui na lição de terça-feira, para você que está acompanhando aí com a sua lição aberta, a lição de terça-feira, nós temos aqui, a lição nos ajuda a identificar então a besta. Falamos, né, de marca da besta, de imagem, adorar a imagem da besta, o que vai acontecer com quem não fizer isso, características do povo que se manterá fiel até o fim dos tempos, até o final, até a iminência ali do retorno de Cristo Jesus. E beleza, mas o que é a besta? Quem é a besta? Quem é a besta? Apocalipse 13, no verso 1 e verso 2, diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então nós temos aqui, essa besta que surge do mar, né? E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, né? E traz aqui características dessa besta. É uma besta que tem o nome de blasfêmia, como diz aqui no verso 1, no finalzinho do verso 2, que recebe grande poder do dragão. Então o que nós temos aqui é um pouquinho, de forma resumida, características dessa besta. Interessante que, primeiro, qual é o objetivo que o dragão tinha? Porque esse dragão, ele concede poder à besta. Qual o objetivo do dragão? Qual o objetivo do dragão? Apocalipse 12, 13 a 5, capítulo 12, verso 3 até o verso 5, diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Aqui falando da queda de Lúcifer, nós já tratamos esse texto em lições anteriores. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, quando dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui esse é um resumo, né, da queda de Lúcifer, do nascimento de Cristo, dessa perseguição, né, tentativa do dragão ali perseguir a mulher que daria à luz a um filho, e esse filho que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, o objetivo do dragão perseguir o filho da mulher, perseguir Cristo, né? É esse grande conflito entre Cristo e Satanás, está abordando aqui desde a queda de Lúcifer. Então, qual é o objetivo que ele tinha? Perseguir e matar Cristo. A ideia dele era essa. E agora ele entrega esse poder, esse dragão, que, né, com esse objetivo, ele entrega esse poder a uma instituição religiosa poderosa.
Interessante que o inimigo ele usa instituições, né, políticas e religiosas durante todo o decorrer da humanidade para perseguir o povo de Deus, para perseguir aqueles que se mantêm fiéis, para perseguir aqueles que buscam levar a palavra de Deus a todas as pessoas. A gente viu isso no contexto bem claro, no contexto da Reforma Protestante, onde muitos dali foram perseguidos. E, né, por quê? Porque queriam colocar a palavra de Deus na mão do povo. Então a ideia dele é perseguir todos aqueles que querem pregar a verdade contida na palavra de Deus, né? Porque eles não querem que as pessoas, né, adorem ao verdadeiro Deus, não tenham conhecimento do verdadeiro Criador. Essa é a ideia que nós tínhamos aqui no início da lição, né? E aí nós temos que, quando a besta recebe esse poder, nós vimos que a besta, no finalzinho do verso 2, nós vimos que a besta, ela concede um poder, o dragão, ele concede um poder à besta que surgiu do mar. A besta que surgiu do mar, só para a gente aqui já esclarecer, porque o tempo já está ficando um pouco mais curto, a besta que surge do mar, a gente entende que é o papado, porque o próprio Apocalipse 17:15, que vai tratar da questão de mar como povos, nações, né, multidões, muitas pessoas, a gente entende que nesse contexto, então, a besta que surge do mar, ela surge ali numa localidade onde é muito povoada, muitas pessoas, muitas nações. Então a gente entende que a besta que surge do mar surge num lugar muito povoado. E quando que você tem... É claro que, aqui como eu falei, a lição, a gente está aqui fazendo só um resumo, né? Mas é importante você depois aí dar uma reforçada no estudo, ler, reler, comentários bíblicos, que vai te ajudar a esclarecer de forma muito mais completa essa ideia. E aí, quando que a besta, então, ela recebe o poder do dragão? Em que momento? A lição de terça-feira fala de um momento muito importante, que foi por volta dos anos 300 depois de Cristo, que foi quando Constantino ele mudou a capital de Roma para Constantinopla. Então ele leva a capital para Constantinopla, que atualmente é Istambul, na Turquia. Turquia, que é uma localidade ali muito importante, fazendo fronteira ali com a Ásia, né, com o Oriente Médio, com a Europa. Então ele leva ali por questões estratégicas a capital de Roma para essa região. Mas quando ele tira a capital ali, né, de Roma, da onde ela se localizava, ele deixa um vácuo de poder nesse local, né? E esse vácuo de poder acaba sendo preenchido pelo sacerdote da Igreja Católica. Isaac Bacchus, ele declarou o seguinte, esse texto está na lição de terça-feira, ele declarou o seguinte: ao mudar a sede do Império para Constantinopla, Constantino ele abriu caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. De acordo com Thomas Hobbes, continuando o texto, o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado, coroado sobre o túmulo deste. Então, a gente percebe que os sacerdotes da Igreja Católica, o bispo, né, de Roma, melhor dizendo, ele acaba preenchendo esse vácuo de poder deixado por Constantino quando ele transfere a capital para Constantinopla. Então, aqui é uma questão histórica, né? Uma questão de história, não é uma questão nem bíblica, é uma questão de história, mas em que a Bíblia ela traz essas profecias. A Bíblia ela traz essas profecias. E aqui, de forma histórica, a gente já tem nesse decorrer do grande conflito, essas situações que ocorreram, a gente consegue encaixar essas profecias com a história muito tranquilamente. E aí uma característica que nós vimos muito interessante, muito importante, melhor dizendo, no capítulo 13, no verso 1, que é quando essa besta que surge do mar, ela tem o nome de blasfêmia. A Bíblia ela vai trazer, né, o que é blasfêmia. Porque uma das características da besta é blasfêmia. O que é blasfêmia? Nós temos em João 10,33, que diz assim: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então blasfêmia é, sendo um homem, sendo um ser humano, assume a posição de Deus, ou tenta, obviamente, assumir a posição de Deus. Então, um homem que tenta assumir a posição de Deus, esse homem está blasfemando. Em Lucas 5:21, vai dizer assim: e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Então, aquele que fala que vai perdoar pecados, sendo um ser humano, esse está blasfemando, porque apenas Deus ele pode perdoar pecados. Apenas quem é o próprio Deus pode perdoar pecados. Então, nós vemos aqui que aquele que tenta ser o próprio Deus, sendo um homem, esse está blasfemando. Aquele que busca, né, perdoar pecados, sendo um homem, e tenta perdoar pecados, né, toma para si essa prerrogativa de perdoar pecados, sendo um ser humano, esse está blasfemando. E aí a lição ela vai trazer para a gente algo aqui interessantíssimo. Quando diz que o papado romano ele tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. O papado romano ele afirma que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados, que a Bíblia fala que é blasfêmia, e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra, que a Bíblia diz que é blasfêmia. Mais uma característica que nos mostra que o papado romano ele é essa besta que surge do mar, de um lugar povoado no Velho Continente, porque o Velho Continente era um lugar povoado. Então, o papado, a besta que surge do mar. Nome de blasfêmia, tenta ser o próprio Deus, né? Toma sobre si a prerrogativa de perdoar pecados, algo que é exclusivo do Deus verdadeiro. Então, um ser humano que tenta, né, subir, né, acima de todos os seres humanos e subir até acima do próprio Deus, querendo tomar a posição de Deus. E a gente vê na história, desde da queda de Lúcifer, né, desde o surgimento do pecado no coração de Lúcifer, o que Lúcifer quer? Ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer receber a adoração que é devida somente a Deus. Então, as coisas vão se encaixando. Mas precisamos entender o que está em jogo, né, no pano de fundo do grande conflito, que é a adoração. A adoração. Dando sequência aqui, já chegando ao nosso final da nossa lição dessa semana, nós temos na sequência da lição, a besta que surge da terra. Quando nós vamos lá para Apocalipse 13:5, nós já lemos Apocalipse 13:5, que diz, né, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. A questão do tempo, né? A questão do tempo dos 42 meses, o tempo que esse poder que o dragão ele concede a besta que surge do mar de 42 meses. Lembra que quando nós falamos que Constantino ele muda a capital para Constantinopla, é evidente que o bispo de Roma ele assume esse vácuo, mas esse poder concedido de forma institucionalizada ao papado romano, ele foi concedido em 538 com Justiniano, que tem ali um decreto onde ele concede ao Papa, de fato, o poder que ele passa a exercer. E esse poder ele vai de 538 até 1798, que é quando o Papa Pio VI ele é preso pelo general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, no contexto da Revolução Francesa. E esse Papa, então, quando ele é preso, aí você tem o final desse período de 42 meses. Lembra, nós falamos lá na lição número 6, a questão de profecia dia-ano. Então, 42 meses são 1260 dias, que equivalem, na profecia, a 1260 anos. Então, o período de 1260 anos. Nós temos, então, o período em que essa besta que surge do mar recebe o poder, né, do dragão para poder executar o seu poder durante 42 meses. E na sequência, no capítulo 13, verso 12, volta na lição 6 lá depois, volta na lição onde nós tratamos um pouco mais detalhadamente essa questão das datas proféticas. Depois você volta lá que vai valer a pena para entender esse finalzinho da lição desse trimestre. Apocalipse 13, verso 12 diz assim: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então, quando o Papa Pio VI ele é preso e esse poderio papal ele encerra nesse momento, abre-se ali uma ferida mortal, uma ferida dentro desse poder religioso aqui na terra, né? Um poder religioso e político, é evidente. Então, nós temos agora uma outra besta
que vai fazer com que a terra e todos que nele habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Por quê? Porque essa ferida aberta, que foi aberta aí dentro desse contexto do grande conflito, ela será curada. Ela será curada. E nós temos aí o Tratado de Latrão, um Tratado de Latrão de Benito Mussolini, de 1929, ele concede, ele entra num acordo ali com o Papa e com esse sistema religioso e político, e concede o Estado do Vaticano. E a gente entende que a partir desse momento a ferida mortal ela começa a ser curada, ela passa a ser curada, e é evidente que ela será completamente curada quando ele receber novamente o poder que tinha antes. Então, essa ferida mortal ela não foi curada ainda, ela está sendo curada. O caminho está sendo preparado para esse poder político e religioso, mais uma vez, exercer o mesmo poder que teve durante esse momento onde exerceu um grande poder nos 42 meses, nos 1260 anos. Então, essa ferida mortal ela está sendo curada. E é óbvio que a gente vê de forma muito clara que cada vez mais esse líder religioso, esse líder político, que é chamado de Papa pela Igreja Católica, ele cada vez mais tem influência política, tem influência nas decisões do mundo. Estados Unidos e Cuba voltaram a se falar com a interferência do Papa. O Papa ele é chamado para tentar ajudar na solução de diversos conflitos mundiais, diversos conflitos que nós temos no mundo. O Papa ele é chamado para poder ali exercer o seu poder e buscar ajudar nesse conflito. Ele é consultado, os líderes políticos do mundo inteiro eles vão e se prostram nesse líder político e religioso que nós temos. Interessante que a lição aqui de quarta ela fala de um discurso de Bento XVI, na Praça de São Pedro, em 6 de junho de 2012, para mais de 15 mil pessoas. Ele fala o seguinte: o domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres, um dia em que todos devem ser livres para a família, livres para Deus. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. Então, a intenção do papado é colocar o falso sábado, o domingo, institucionalizá-lo mundialmente como um verdadeiro dia de adoração. E nós temos em algumas encíclicas papais ideias semelhantes. E nós entendemos que a partir do momento que ele receber esse poder, novamente, ele vai fazer com que isso seja uma obrigatoriedade. E a partir desse momento, sim, nós teremos então a questão da marca da besta, quando nós falamos, aqueles que tomarem as suas decisões, dependendo da decisão que tomarem, estarão selados com o selo de Deus ou marcados com a marca da besta, estarão se prostrando ao verdadeiro Deus, estarão se prostrando à imagem da besta. Essa é a grande verdade. E para finalizar, agora sim, acho que já falei para finalizar umas 3 vezes, mas agora para finalizar de verdade, é muito difícil a gente resumir essa lição aqui, mas para você que veio até o final, obrigado aí por estar sempre assistindo e fazendo seus comentários aqui. A gente sabe que, estatisticamente, a gente dá uma olhadinha sempre nas análises estatísticas aqui do vídeo. A gente sabe que grande parte das pessoas, grande parte das pessoas que abrem aqui o vídeo não chegam aqui no final do vídeo, Assistem ali 1, 2 minutos, não gostam, vão para outros vídeos, enfim. Mas para você que está aqui até o final, e é claro que isso não me deixa chateado, as pessoas que saem do vídeo, elas abrem o vídeo, não gostou, vão procurar uma que acharem mais interessante, Mas para você que está aqui ao final, muito obrigado por estar aqui com a gente, Você sempre deixa o seu comentário, eu sempre fico muito feliz com cada comentário, com cada palavra que fala, Deus te abençoe, continue no caminho, continue aí com esse projeto de levar mensagem. A gente tem aqui uma ideia aqui futuramente de não abordar apenas o estudo da lição, mas abordar outras temáticas também. Então, que você possa orar para que Deus possa nos utilizar para isso também, possa nos usar dentro desse contexto de grande conflito para propagar a mensagem para as pessoas. Então, fica aqui meu muito obrigado. E continue orando por mim, pela nossa família e por esse projeto aqui, porque é de Deus, É de Deus, a gente está aqui... A gente não tem muito tempo no dia a dia, mas a gente sempre busca separar aqui esse momento para poder estar gravando a lição. E com certeza é bom para você, é bom para mim também, porque eu aprendo muito com cada vídeo aqui que a gente vai gravando, porque a gente tenta se aprofundar um pouco no assunto, Então, assim, muito obrigado de verdade, você que chega assim até o final aqui do vídeo. Mas, então, para finalizar de verdade agora,
só para a gente dar uma pincelada na questão da besta que surge da terra. Nós falamos da besta que surge do mar, e Apocalipse ele trata, em Apocalipse 13, verso 11, de uma besta que surge da terra. Diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, vi subir da terra outra besta. Lembra, mar são povos, nações, multidões, né? Muitas pessoas, um lugar povoado. Logo, uma besta que surge da terra surge de um lugar que não é povoado, que não tem muitas pessoas, que não tem muitas nações, porque é a oposição, né? O mar e a terra. Então, o mar tem muitas pessoas, a terra é deserta, tem poucas pessoas, não tem quase ninguém, é pouco povoado, não tem muitas nações. E a gente entende que essa besta, ela surge justamente do local onde hoje são os Estados Unidos da América, porque naquele momento, em determinado momento, é no lugar pouco povoado. É o Novo Mundo, lugar pouco povoado. E nós entendemos, então, que os Estados Unidos da América é esse lugar. E não, coincidentemente, é claro, você tem o final do papado desses 42 meses, em 1798, quando o Papa Pio VI ele foi preso. Você tem, num momento próximo, 1776, a independência dos Estados Unidos. Primeira Constituição, 1789, 10 anos antes da prisão do Papa. Então, não é muita coincidência, é evidente, que no finalzinho dos 42 meses, desse poderio da besta que surge do mar, começa ali a surgir essa besta que surge da terra, né? Essa besta que vem do deserto, começa a receber poder, e não à toa, até hoje você tem como essa grande nação, que são os Estados Unidos da América, a principal nação, uma grande potência mundial, onde você às vezes tem uma nação que está chegando perto ali de passar esse poderio econômico, talvez, né? Um militar um pouco mais difícil, mas o poderio econômico, você tem o Japão e de repente aí cai. Aí você tem a China e de repente aí já começa a dar uma travada também. É muito interessante que na história você tem algumas nações que chegam perto ali, talvez, de ultrapassar esse poderio econômico, melhor dizendo, dos Estados Unidos, e não vai, porque é o grande poder, né? O grande poder que nós entendemos que será esse poder que fará com que todas as nações se curvem à primeira besta. Então a gente tem esse entendimento. Enfim, 43 minutos de vídeo, batemos o nosso recorde, né? Batemos o nosso recorde. Eu espero que esse vídeo, né, tenha realmente aí utilidade para você. Foi um vídeo longo, realmente, mas o assunto é longo. Eu acho até que a lição poderia ter resumido esse assunto aí em 2 lições, mas enfim, espero que seja útil, espero que te ajude, a você que passa a lição, né, você que transmite também o conteúdo da lição na sua igreja, espero que esteja te ajudando. Mas não fique só nos vídeos aqui, não fique só no meu vídeo ou no vídeo de algum pastor que esteja passando o vídeo, a lição, ou alguma igreja, né? Tem várias igrejas que gravam vídeo para também transmitir o assunto da lição da Escola Sabatina. Não fique só no vídeo, né? Pare, abre a sua Bíblia, abre o seu comentário bíblico, a sua Bíblia com comentário, né? Busque informações também que vão acrescentar nesse conteúdo, livros. Inclusive, vou pegar aqui, rapidinho, o livro que eu já dei essa dica, eu vou dar de novo, Apocalipse 13. Isso poderia realmente acontecer? Porque é o contexto da lição dessa semana, Apocalipse 13. Isso poderia realmente acontecer? Então, fica aqui como dica de leitura. E assim, acrescente, né, o seu conteúdo. Eu já ouvi muitas pessoas falando que Apocalipse é muito difícil, nossa, aquele irmão é muito bom em Apocalipse, aquele outro irmão sabe tudo de Apocalipse, aquele é bom. Seja bom também no Apocalipse, porque Apocalipse é um assunto que está na palavra de Deus e está ali aberto ao conhecimento de todos nós, não ao conhecimento de algumas pessoas específicas, está aberto ao conhecimento de cada um de nós. Então é complicado, é difícil? Sim, pode ser um pouco, mas com o auxílio do Espírito Santo, você, sem dúvida nenhuma, entenderá completamente o assunto. Não tem essa dúvida, né? Então, assim, perca o medo de estudar esse livro, perca o medo de buscar a compreensão desse livro, e busque o Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida de que você vai entender completamente o assunto desse livro tão importante. Tá? Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você, mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê então na próxima semana na lição de número 12. Até lá!